Bom, sexto ano, a nossa aula hoje ela vai se dedicar aos números na sua forma decimal. Nós vamos dar a definição de números decimais, vamos ver as situações em que nós utilizamos esses números e também vamos aprender a comparar esses números, bem como a todas as formas de representação que ele tem. Quando a gente fala de números decimais, a principal característica desses números é a presença de vírgula, que separa o inteiro da parte decimal. Os números decimais, eles também se utilizam de um sistema de numeração decimal. O que isso significa? A gente diferencia os números pela posição em que os algarismos se encontram. Nós vamos conseguir visualizar isso mais para frente ainda nesse vídeo. Então, a gente pode dizer que os números decimais representam, entre aspas, quantidades quebradas, ou seja, partes fracionadas de algo inteiro. Esses números decimais podem ser positivos ou negativos, eles podem ser infinitos ou finitos e também podem ser representados na forma de fração. Interessante que quando a gente pensa em décimo, centésimo e milésimo, nós lembramos de frações. Frações decimais aparecem muito no cotidiano. Eu trouxe aqui 3 exemplos. O exemplo que representa a massa de um copo descartável de café, que é de aproximadamente 8 décimos de 1 grama. Também o bater das asas de um beija-flor dura cerca de 4 centésimos de 1 segundo. E a espessura do fio de cabelo, que é de aproximadamente 7 milésimos de 1 milímetro. Então, décimo é quando a gente fraciona ou divide aquele inteiro em 10 partes iguais. Centésimo, quando dividimos o inteiro em 100 partes iguais. Milésimo, quando dividimos o inteiro em 1000 partes iguais. Para a gente visualizar melhor essa representação geométrica, a apostila trouxe aqui, olha, esse exemplo. Um cubo, que representa um inteiro, uma unidade, pode ser dividido em 10 partes iguais. E quando a gente considera uma dessas partes, a gente está falando de 1 décimo, ou 0,1 do cubo. Essas duas formas de escrita representam o mesmo número. Quando o cubo é dividido em 100 partes iguais, olha como nós vemos aqui, e a gente considera uma dessas partes, a gente está se referindo a 1 centésimo desse cubo. E quando ele é dividido em 1000 partes iguais, e a gente considera uma parte dela, a gente está considerando 1 milésimo do cubo. Existem outras formas da gente representar um número decimal. Olha só aqui no quadro. Os números decimais, eles podem ser representados na forma de fração, na forma decimal e também na forma escrita, que é como nós lemos, né, a fração. Então, olha, 1 décimo na representação fracionária. Na representação decimal, olha, 0,1. 8 décimos, 0,8. 1 centésimo, 0,01. Então, perceba que a quantidade de casas decimais, depois da vírgula, é muito importante para a gente representar esse número corretamente. Vamos olhar aqui, olha, o quadro das ordens. A gente tem aqui 3 exemplos de números. 547,2, 13,96 e 3,712.
Então, olha, no quadro de ordens, quando a gente entra para a escola, né, a gente começa a aprender as unidades, as dezenas e as centenas. Bom, agora a gente está acrescentando aqui a parte decimal, que olha, um número depois da vírgula, décimo, 2 números depois da vírgula, centésimo, 3 números depois da vírgula, milésimo, e aí o número 547,2 é um número decimal. E como ele é lido? 547 inteiros e 2 décimos. A leitura 547,2 também é aceitável e é a mais comum. Olha, 13,96. Este é 13 inteiros e 96 centésimos, ou 13,96. Temos aqui, olha, 3 inteiros e 712 milésimos. Percebe que é a vírgula que separa a parte inteira da parte decimal. Isso é muito importante a gente lembrar, tá bom, pessoal? Nós vamos entender ou lembrar que os números decimais, eles também podem ser decompostos. E o que é decompor esse número? Olha, eu estou fracionando ele em diferentes partes. Quando eu somo 2 inteiros com 4 décimos, com 3 centésimos e com 5 milésimos, eu chego exatamente no número, olha, 2 inteiros e 435 milésimos. Ele também pode ser decomposto utilizando a multiplicação e a soma. Olha, 2 vezes 1 inteiro, mais 4 vezes 1 décimo, mais 3 vezes 1 milésimo, ou 1 centésimo, mais 5 vezes 1 milésimo, também é a forma decomposta de 2 inteiros e 435 milésimos. A sua representação geométrica ficaria assim, olha, 2 unidades inteiras, 4 partes, olha, 4 décimos, 3 centésimos e 5 milésimos. Então, nós temos diferentes formas de decompor esse número, certo? Bom, continuando, a gente vai aprender a importante comparação dos números na forma decimal. Comparar é eu conseguir identificar quem é maior, qual dos dois números é maior. Quando eu vou fazer essa comparação de números na forma decimal, olha, eu devo comparar inicialmente a sua parte inteira. Então, eu vou prestar atenção no 3, que é o número que vem antes da vírgula, e no 7. Quem é maior? Bom, se o 7 é maior do que o 3, então o número 7 inteiros e 820 milésimos é maior do que o número 3 inteiros, 569 milésimos. Porque, olha, eu comparei a parte inteira do número decimal. Mas e quando a parte inteira é igual, como nós vemos aqui, olha, 1,93 ou 1,375? Bom, nós vamos comparar agora, olha, já que a parte inteira é igual, nós vamos comparar a parte decimal. Então, da parte decimal, eu sempre vou levar em consideração o primeiro número que vem depois da vírgula. Tá vendo aqui, olha, 9 e 3. O 9 é maior do que o 3. Então, eu já levo em consideração que o número 1,93 é maior do que o número 1,375. Tudo bem, pessoal? E se esses números fossem iguais? Aí vocês iam partir para o próximo número. Tudo bem? Existem muitas coisas que a gente ainda vai aprender sobre os decimais. Nós vamos aprender as operações com os números, problemas, mas primeiro
vocês vão se concentrar no que nós vimos hoje. Façam todos os exercícios da sua apostila, acompanhem as suas aulas com atenção e a gente se vê nas próximas aulas.